E eu vou convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Eu lerei e os irmãos, por favor, prestem atenção. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens, perdão, vós, pois, todos os homens de guerra, redoareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a nossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, da mesma sorte, rodeavam a cidade 7 vezes, somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois
ovelhas e jumentos. Amém. Amém. Imagina, irmãos, se não fosse a presença do Senhor na nossa vida. Imagina se não fosse o cuidado do Senhor contigo. O que seria de você? O que seria de mim? O que seria de cada um de nós? A verdade é que a presença do Senhor nos sustenta dia a dia. Porque nós ficamos o dia inteiro debaixo da graça do Senhor. E se Ele se apartar por um instante, nós estaremos perdidos. A verdade é que Deus não dorme, né? A palavra do Senhor diz que não dormita o guarda de Israel. O Senhor está atento, cuidando e guiando todas as coisas. E quando a gente vem para esse texto, o texto de Josué capítulo 6, antes dele, Moisés comandou a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E o plano de Deus não incluía apenas libertar o povo da escravidão. Nós sabemos disso. Deus tornaria Israel uma nação próspera. Deus fez promessas a Abraão. Deus fez promessas ao povo dele. Deus prometeu uma terra prometida, chamada Canaã. Promessa da terra prometida. Canaã, terra que mana leite e mel, né? E o povo de Israel tinha finalmente cruzado o Rio Jordão. O povo de Israel estava finalmente entrando na terra prometida. E Jericó foi a primeira cidade no caminho de Israel ao entrar em Canaã. Jericó foi o primeiro grande desafio. Jericó foi a primeira cidade, primeiro lugar difícil, até porque Deus havia dado aquela terra a eles, mas Deus não os isentou da batalha, da guerra e da conquista. E eles tinham esse desafio. Esse era o primeiro desafio a ser vencido. Agora pensa comigo. Será que nós não temos desafios também enquanto caminhamos para a nossa terra prometida? Nós estamos numa peregrinação, irmãos. Nós somos peregrinos neste mundo. E nós temos uma terra prometida para mim e para ti. A nossa terra é o céu. E a palavra do Senhor diz que nós podemos hoje já desfrutar um pouco desse céu. Já desfrutar do cuidado e da presença de Deus, da certeza de que Ele caminha conosco. Mas ainda não na sua plenitude. Nós estamos caminhando e o Senhor um dia virá nos buscar para a nossa grande terra prometida, o céu, a eternidade com o Senhor. Isso aqui, claramente, ao falar do que Deus prometeu ao povo de Israel, nos faz lembrar do que Deus prometeu a cada um de nós. Deus prometeu a terra prometida, né? A terra de Canaã. Deus prometeu a eternidade. Deus prometeu o céu. E eu estou fazendo de propósito a redundância. Deus prometeu a terra prometida. Eu sei que é redundante, mas é para você lembrar que a terra prometida para a igreja do Senhor é, de fato, uma promessa de Deus. E por mais desafios que nós tenhamos, enquanto passamos aqui, nós temos uma certeza, que eu estou falando do culto inteiro: Deus está conosco. Até porque o desafio aqui para o povo de Israel era gigantesco. Gigantesco. E fica muito claro para nós, ao ler essa história, ao ouvir sobre ela, a presença de Deus e o cuidado do Senhor guiando o povo na conquista da terra. O mesmo Deus que me guia, o mesmo Deus que te guia, o mesmo Deus que caminha comigo e contigo neste mundo difícil. Porque é difícil, irmãos, viver aqui. A gente passa a semana inteira lutando, batalhando, correndo, ouvindo notícias que muitas vezes nos desagradam, dependendo, humanamente falando, de homens que governam a nossa nação, mas no fim das contas nós sabemos que dependemos do Senhor, né? Mas eu digo que a gente fica aí ouvindo as notícias dos nossos governantes e a gente vai se assustando com as coisas. É difícil viver nesse mundo, é difícil viver na nossa nação. E no meio dessa dificuldade, no meio dessa peregrinação,
nós vamos esmorecer se nós não nos entregarmos à certeza de que Deus está conosco. O que nos faz viver semana após semana de pé é a certeza de que Deus está ali. O que faz a gente passar pelas dificuldades, pelos problemas de pé, é a certeza de que Deus está ali. E não só ali, Ele está no dia de amanhã também. Porque Ele já traçou um plano e Ele já fez promessas para todos nós. Promessas que Ele garante. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não tema. Eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Um versículo, irmãos. E quantas vezes neste versículo nós ouvimos Deus dizer: eu faço. Eu. Não são vocês. Não é o seu braço. Não é a sua força. Sou eu. Não tema. Eu estou com você. Não fique com medo. Eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Não é você. Você levanta de manhã. Você acorda. Você vai trabalhar. Você volta para casa. Tem a batalha com seus filhos, seu marido, com a sua esposa. Mas no fim das contas, é o Senhor. No fim das contas, foi Deus quem te sustentou. E Ele vai te sustentar enquanto Ele quiser te dar vida aqui. E depois daqui, Ele continuará sendo o seu Deus na eternidade. Essa mensagem, ou essa história, nos traz a maneira extraordinária com que Deus dá a terra prometida. Essa história tem que nos fazer olhar para Deus. Essa história tem que nos fazer olhar para o Senhor e falar assim: só pode ter sido o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jericó trancara o portão. Jericó estava extremamente fechada. E a ideia aqui é tirar de Israel, ou da força de Israel, qualquer mérito. Jericó estava trancadíssima. Não era possível se comunicar com quem estava lá dentro. Josué nos apresenta a história da conquista de Jericó, nos lembrando do milagre de Deus dar a cidade àquele povo. E o versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, e seu rei e seus valentes. Josué, serei eu. Eu vou entregar. O texto começa: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. A mensagem é: sem Deus, sem o sustento de Deus, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, nós não conquistaremos nada. É essa a mensagem. Você não acordará amanhã se Deus não estiver contigo. Quem te sustenta é Deus. O texto começa dizendo: estava fechado. Aí Deus diz: eu vou te entregar. Viu, Josué? Eu vou fazer. Então a ênfase está no ato de Deus de dar a cidade nas mãos de Israel. Então quando Jericó cai, seria tanto um ato de fé como um ato de Deus. A fé, do fato de que aquelas pessoas tinham que acreditar na palavra de Deus. Olha que interessante. Deus garantiu. Deus garantiu que aquela terra seria conquistada. Deus garantiu que Jericó cairia. Mas isso não isentou o povo de crer no que Deus estava falando. O povo precisava acreditar na palavra de Deus, porque Deus havia feito promessas e esse povo precisava se sustentar nessas promessas. Então temos fé e temos a graça de Deus. E olha, irmãos, a verdade é que a nossa vida é o tempo inteiro assim.
Domingo após domingo, semana após semana, na terça-feira na reunião de oração, nos pequenos grupos da igreja, não importa, a gente ouve a palavra do Senhor. E aquela palavra nos fortalece, nos faz crer cada dia mais no poder de Deus, na graça do Senhor, para que a gente consiga seguir o dia de amanhã. Para que a gente consiga conquistando. Deus garante a Josué que entregará a cidade de Jericó, seu rei, seus guerreiros poderosos ao poder de Israel. Tudo isso serve para acentuar o poder soberano de Deus. Meus irmãos, a gente tem vivido, e assim, culto após culto eu tenho falado sobre o presbítero Vitor, né? Não era para estar vivo, irmãos. Não era. Pelo acidente, não era. Quase 14 mil volts, né? A explosão. Não era para estar vivo. O que eu tenho dito aos irmãos, no fim das contas? O que nós temos visto na vida do presbítero da igreja? O poder de Deus, irmãos. O poder de Deus. Porque no fim das contas, quando a gente olha para a situação do presbítero Vitor, a gente diz assim, olha Deus ali. Fala a verdade, se não é assim. Quando a gente ouve cada mensagem, cada notícia que chega, a gente só consegue pensar, Deus está ali. Deus se faz presente. Porque no fim das contas, a história não é sobre o presbítero Vitor. A história de Deus na vida do nosso presbítero. Como é na nossa. Como é na nossa todos os dias. E o povo tinha que marchar ao redor da cidade. O versículo 3 declara a ideia básica de que seria marchar ao redor de Jerusalém. E ela traz vários detalhes para nós. As cidades da Palestina, naquele período, não eram grandes. E aí tinha o número 7. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta. No 7º dia, eles tinham que rodear a cidade 7 vezes. Tem gente que conta essa história, né, e fala que eles rodaram a cidade 7 vezes. Eles rodaram a cidade 7 vezes no último dia. Porque por 6 dias eles rodearam a cidade uma vez cada dia, diz a Bíblia. Por que o milagre não foi no primeiro dia, irmãos? Não parou para pensar nisso? Por que eles não rodearam 7 vezes no primeiro dia? Ou por que o milagre não foi na primeira volta? Deus ia fazer o milagre. Ele já tinha prometido. Por que não foi na primeira volta? Por que não foi no primeiro dia? Mais fácil, né? Era? Roda lá a cidade uma vez. Dá uma volta lá, grita, toca as trombetas, grita e as muralhas vão cair. Mas o povo teve que caminhar, perseverar por 7 dias. E no 7º dia, rodear por 7 vezes. A palavra de Deus fala que Isaac precisou orar por 20 anos para ter sua mulher Rebeca. 20 anos. Eu orei por 1 ano e meio pela Dai. A bichinha era difícil. Jesus, eu tomei 3 foras. Eu falei, eu vou seguir Deus. Desanimava e levantava de novo. Machucado que levantava. Estou casado com filhos. Graças a Deus, gêmeos. Aleluia. Obrigado, irmã. Aleluia mesmo. Aí eu cheguei na escola, né? Eu estou dando aula, voltei a dar aula. Depois eu conto para os irmãos um pouquinho mais sobre, mas eu cheguei na escola e mostrei. Me mostra a sua esposa. Os alunos queriam ver minha esposa. Aí eu mostrei a foto da Dai lá, bonitona e tal. Aí eles, nossa, por que mulher bonita casa com homem feio? Eu falei, menos meio ponto para vocês. Pecadores. Mas eu batalhei por 1 ano e meio, não 20. Imagina 20 anos. 20 anos. José passou cerca de 20 anos sofrendo no Egito. Cerca de 20 anos sofrendo no Egito. Irmãos, Paulo teve que passar por inúmeros problemas, naufrágios, perseguições, fome, para conseguir anunciar o evangelho de Jesus Cristo. A verdade é que nós não temos todas as respostas do porquê que Deus não fez no primeiro dia. Mas algumas coisas a gente consegue pensar. Deus quer do seu povo perseverança. Deus não quer um povo que desiste a cada dificuldade. José não desistiu na primeira dificuldade.
Isaac não desistiu na primeira dificuldade. Abraão não desistiu na primeira dificuldade. Eu sei de uma coisa, o povo iria conquistar a terra, mas havia algo que Deus queria do povo ali. E o povo tinha que obedecer, o povo tinha que fazer, porque tem gente que quer ver as bênçãos de Deus, que quer ver a graça do Senhor, mas não quer perseverar. Podemos falar, inclusive, de pessoas que não oram, mesmo sendo crentes, não perseveram em oração. Por quê? Esperam que Deus vá fazer tudo na vida deles sem absolutamente esforço nenhum. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo um povo de Deus que persevera. Eu vejo um povo de Deus que persevera. Quando eu olho para essa história, eu vejo um povo que deveria obedecer. Então, confie em Deus, não importando o que Ele venha pedir a você. Confie em Deus. Talvez Ele esteja pedindo a você 10 anos de perseverança. Talvez Ele esteja pedindo a você uma vida de perseverança. Talvez você, mãe, esteja orando pelo seu filho não crente há muitos anos. Talvez você, esposa, está orando pelo seu marido há muitos anos. Talvez você, marido, está orando pela sua esposa há muitos anos. Para que eles se convertam, para que eles mudem, para que eles sirvam ao Senhor. Mas a gente não sabe quanto tempo Deus quer que você persevere, mas uma verdade é, Deus quer perseverança na igreja dele. Talvez você queira o trabalho dos seus sonhos, né? Talvez você esteja em busca de coisas na sua vida, materiais e espirituais, e você tem colocado diante do Senhor. E o que Deus quer de ti hoje é perseverança. E Ele vai conduzir a história não para a glória, não para a sua glória, mas para a glória dele mesmo. Deus não quer um povo que desiste a qualquer dificuldade. Deus não quer um povo que desiste por qualquer problema. Confie em Deus, não importando o tempo que Ele te peça. Eu orei pela conversão dos meus pais por 14 anos. 14 anos orando. Hoje meu pai é presbítero da igreja. Minha mãe serve ao Senhor com alegria lá. Meus irmãos, 14 anos orando. Chorava diante de Deus e falava, Deus, eu gostaria muito de ver os meus pais convertidos, transformados ao Senhor. E eu orei por 14 anos. Confie em Deus. Eu orei por 14 anos. 14 anos clamando pela conversão dos meus pais. Eu não sei quanto tempo Deus tem para você. Eu não sei quanto tempo Deus quer que você ore. Eu não sei quanto tempo Deus quer que você persevere, mas Deus quer perseverança da sua igreja. E Deus tem boas razões para isso. Razões que quase sempre são desconhecidas para nós. Nem todas conhecemos. Mas o tempo é de Deus, irmãos. O tempo é de Deus. Agora esperar é tão difícil, não é? Deus, por que não no primeiro dia? Por que no sétimo? Por que o Senhor não resolveu logo de início, mas por que no sétimo? Por que eu tenho que esperar 7 dias e rodar por 7 vezes para ver Deus fazer? Não importa, irmãos. A verdade é que Deus quer uma igreja que trabalhe. Deus quer uma igreja que trabalhe. Deus quer uma igreja que confie. Deus quer uma igreja que persevere. É o Senhor que cria todas as coisas, ou quem criou todas as coisas. E é o Senhor que nos conduz na história da redenção para a glória dele mesmo. E Deus move céus e terra para que a sua vontade e os seus propósitos se cumpram. Deus move tudo para que a vontade dele se cumpra na minha e na sua vida. Os sacerdotes devem soprar as trombetas que levam consigo. Talvez aqui tenha uma lembrança do Monte Sinai, do poder de Deus no Monte Sinai. O versículo 4 vai ser fortalecido dos versos 6 a 11, e eu não vou detalhar toda a história, até para ganhar tempo aqui, mas leia com calma depois. A palavra do Senhor fala que os fortemente armados vão na vanguarda, seguidos pelos sacerdotes, com as trombetas que tocam constantemente, e aqui é onde eu quero me ater. A arca, também levada pelos sacerdotes. E ela é citada primeiro.
ela é citada primeiro. O povo deveria gritar quando os sacerdotes prolongassem o toque da trombeta. Mas à frente, ou junto com o povo ali, estava a arca do Senhor. E eu queria lembrar aos irmãos o que significa a arca do Senhor ali. A arca do Senhor era a presença de Deus. Deus se mostrava presente através da arca dele ali. Deus se mostrava presente através da arca dele ali. E essa arca é citada e depois fala dela novamente e novamente para que as pessoas entendam, compreendam que foi Deus, foi a presença de Deus, foi a graça de Deus quem deu Jericó ao povo dele. Nós não temos uma arca, irmãos. Não pense nisso. Não espere uma arca aqui. Era um símbolo que apontava para a presença de Deus. E que foi cumprida em Jesus Cristo. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a Bíblia e nós temos a certeza de que Deus está presente conosco. A arca estava ali. A arca da aliança. A arca do Senhor. E o significado central dela é o que faz ela ser mencionada primeiro. Depois citam-se os sacerdotes que deveriam levar as trombetas à frente dela. O versículo 7 fala daqueles que estavam armados, que deviam preceder a arca. E embora a cidade fosse tomada de uma maneira diferente, de uma maneira especial, milagrosa, isso não isentava a necessidade de obedecer cada coisa que Deus havia ordenado. Fazia parte do processo. Fazia parte da graça. Fazia parte do milagre. Deus estava presente. Deus havia feito promessas. Deus garantiu a conquista de Jericó. Mas isso não significa que o povo deveria fazer como eles quisessem. O que é que Deus quer de ti hoje? Porque Deus te fez promessas. Aqui tem muitas coisas que Ele exige que nós façamos. Oremos mais. Leiamos mais a palavra. Estejamos mais em comunhão. Tenhamos a Deus como prioridade na nossa vida. Vivamos em comunhão. Irmãos, essas coisas são indispensáveis à igreja do Senhor. Então não espere Deus fazer tudo. A gente sabe que Ele fez e faz. Mas enquanto vivemos, tem a nossa responsabilidade. Existem coisas que nós precisamos fazer. E nós precisamos deixar enquanto caminhamos para a terra que o Senhor prometeu a cada um de nós. Porque eu tenho certeza que enquanto estivermos aqui, muitas batalhas ainda teremos. Batalhas gigantescas. Mas todas elas certas da presença de Deus. E a história caminha. Eu não vou ler detalhadamente, como eu disse. Do verso 15 ao verso 19, acelera-se a narrativa. A narrativa ganha um tom de rapidez. Os detalhes deixam de ser dados. E mediante um mero grito, depois do prolongar das trombetas, as muralhas cairiam. Um mero grito. E Deus pediu do povo foi um grito. Quer dizer, rodear, depois gritar. No fim das contas, irmãos, o que Deus pede de cada um de nós nas nossas batalhas é muito pouco. É muito pouco. Diante de um grito do povo, as muralhas foram ao chão. Os versículos finais dessa pausa aqui, porque eu estou pulando algumas coisas, a gente ganha tempo.
Mas eu vou lá para os versículos que eu não li, do 22 em diante, que diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Não somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. Aqui a gente tem a história de Raabe, ou a conclusão da história de Raabe. Uma prostituta que não fazia parte do povo de Deus, e foi salva pelo Senhor ali. Foi preservada pelo Senhor. Uma clara demonstração de que Deus não trabalha como nós imaginamos ou como nós queremos. Mesmo tendo um povo seu, havia pessoas de outros povos no decorrer da história, mesmo que pontualmente. Mas Deus já mostrava, através de Raabe, o seu plano redentivo para a humanidade. Deus já mostrava que salvaria muitas pessoas. Raabe foi salva pelo Senhor aqui. E ela foi salva por sua fé, ela foi salva por sua obediência, ela foi salva porque, mesmo não sendo parte do povo de Deus, acreditou nas promessas de Deus. Tem gente que, mesmo ouvindo a mensagem do Senhor constantemente, não consegue acreditar de fato na palavra de Deus. A gente precisa crer no que nós ouvimos da palavra. A gente precisa crer no que nós lemos na palavra. A gente precisa viver pela palavra. Porque Deus se faz presente. Deus se mostra presente. Mas esse mesmo Deus exige de cada um de nós fé. Exige de cada um de nós uma vida que honre a Ele todos os dias. A queda da cidade era um símbolo do que ocorreria a toda Canaã. Canaã seria tomada. Canaã seria entregue. Mas eu queria finalizar com o versículo 27. Quero que a igreja leia comigo o versículo 27. Leiamos juntos. Assim... Quem era com Josué? E aqui é o Iavé. É o Deus da aliança. É o Deus que fez promessas. É o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Era a primeira cidade. Mas ali já se mostrava o que aconteceria com todas as outras. Assim era o Senhor com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Irmãos, vocês não vão, nós não vamos a lugar nenhum se Deus não estiver conosco. Se a presença de Deus não estiver conosco. Só que ele se apresenta na Bíblia como Deus conosco. E quando ele está lá no capítulo 1 dizendo para Josué, ele faz a promessa: eu estarei contigo. Somente ser fiel. Ser fiel. Não ache que Deus vai compactuar com os seus pecados. Não acredite que Deus vai compactuar com os seus erros ou com a sua negligência.
Deus te quer perto dele. Mas ele também quer que você persevere. Deus te quer perto dele. Mas ele também quer que você ore. Deus quer que você leia a palavra. Deus quer que você creia nas promessas. Deus quer que você viva em comunhão com ele. Há coisas que você precisa fazer. Porque aqui eu preguei o tempo inteiro sobre uma presença especial de Deus para com o seu povo. Porque todos nós aqui acreditamos na onipotência e na onipresença e na onisciência de Deus, não é? Deus está em todo lugar, Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o poder. Mas aí ele diz para o povo dele: eu estou contigo. É diferente. Há um ato de dizer Deus está em todo lugar. E é totalmente diferente dizer Deus está comigo. É fato que Deus está em todo lugar. Mas é muito mais precioso dizer eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele caminha todos os dias comigo. E não importa o que eu vá viver na minha vida, a presença de Deus não se aparta de mim. Não porque eu mereça, não porque eu seja bom, mas porque Deus é misericordioso. Porque Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. E isso nos traz segurança. Paz, isso nos traz força. Porque no fim das contas, sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. E se você chegou até aqui, foi a presença de Deus na sua vida. Agora, não se esqueça do que Ele pede de ti. Ele não quer um povo negligente. Ele não quer o povo que coloque Ele em segundo lugar. Ele não quer um povo desobediente. Deus poderia ter feito os milagres num único momento. Mas Ele decidiu fazer por meio de um processo. E mesmo que não entendamos tudo, entendemos que Deus nos quer perseverantes. Que o Senhor nos abençoe. Que você saia daqui certo da presença de Deus. Mas que além disso, que você saia daqui certo de que há coisas que Deus exige de ti. Deus exige fé. Deus exige perseverança. Deus exige comunhão. Que o Senhor nos abençoe. Talvez você tenha passado uma semana difícil. Talvez você tenha passado uma semana cheia de dúvidas. Mas se lembre da presença de Deus. Se lembre do cuidado do Senhor. As dúvidas vão embora. Os medos vão embora. Nós mantivermos os nossos olhos naquele que garante a nossa vida. Naquele que nos sustenta em todo o tempo. O desafio para Josué diante de Jericó era enorme. Mas Deus era muito maior. Deus é muito maior. O meu desafio e o seu também não é pequeno. Mas Deus é muito maior. Feche os olhos. Busque o Senhor em oração.